Muito bem. A palavra que vem de Deus e transforma vidas. Vamos falar juntos? A palavra que vem de Deus e transforma vidas. Diz então, segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Verso 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a palavra é tua. E a tua palavra tem poder, tua palavra tem autoridade. Tua palavra é verdadeira, é cristalina. A tua palavra se revela para nós e muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda a nossa alma, muda o nosso destino. Então eu te peço, Deus, que a tua palavra nessa tarde, para nós que estamos aqui e quem estiver conectado hoje ou qualquer dia, possa ser impactado pela tua palavra. Deus, que a tua presença e somente a tua presença seja adorada aqui. Que o Senhor aumente a tua presença na nossa vida, que a gente deseje, almeje e não apenas sonhe em ser mais parecido com Jesus. Vai quebrando as barreiras, Senhor, que nos impede de enxergar, de entender, de amar, de expressar o amor e a paixão pelo Senhor e pela tua palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, vivemos em um mundo em que a gente vai ouvindo muitas vozes. A voz da internet, do Facebook, do Instagram, da televisão. São muitas vozes tentando ensinar ou influenciar a nossa vida. Vivemos num meio em que está cheio de opiniões. Sempre alguém tem uma opinião. E é muito comum quando alguém está enfermo, tem um chá que eu conheci e tal, faz assim que dá certo. Então a gente sempre vai ouvindo opiniões, vozes e verdades. Todo mundo quer e tenta ensinar alguma coisa na nossa vida, mas são poucas coisas que transformam de verdade a minha e a sua vida. Paulo aqui, ele escreve ao seu filho amado Timóteo, tentando fazê-lo lembrar de algo que é essencial. Quando a gente fala essencial, não é comum, é algo essencial. Sem isso, tudo cai por terra. E Paulo vai tentando lembrar a Timóteo o seguinte: a igreja permanece firme quando a palavra permanece no centro. A igreja permanece firme, irmãos, quando a palavra permanece no centro da decisão, da escolha, da vida a cada momento. A palavra de Deus, nem sempre ela vai edificar você ou a mim. Vai ter momento que ela vai repreender, vai ter momento que ela vai exortar, vai ter momento que ela vai ficar em silêncio, vai ter momento que ela vai pedir para eu e você fazermos algo que não queremos, mas é o melhor para nós. Porém, a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus. Tudo, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra inspirada por Deus. Então, quando a palavra governa a nossa vida, somos transformados. A nossa forma de pensar muda, irmãos. A nossa forma de crer muda. A nossa forma de agir e de reagir muda. A palavra de Deus, quando governa a nossa vida, transforma e prepara-nos para cumprir a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então eu aprendo 3 lições nesse texto, nesses versículos 16 e 17. A primeira é: a palavra não nasce do homem, ela vem de Deus. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Irmãos, a Bíblia não é fruto da criatividade do ser humano. O ser humano é criativo. E é interessante que eu e a Hélida, a gente vai andando, a gente vai vendo alguns nomes de mercado, de bares. Os irmãos são muito criativos. É uma criatividade impressionante.
Tem hora que a gente começa a rir de algo que é engraçado, né? Como é positivo, como é para cima, como é sempre bom. A gente olha e fala assim, gente, tinha que ser aqui no Nordeste. Mas mesmo apesar de toda a criatividade, a palavra de Deus não é fruto, não vem do ser humano. Você não vai encontrar na Bíblia o desencontro de ensinos, de Gênesis a Apocalipse. Se você ler e estudar, você vai perceber a palavra de Deus construindo algo concreto, real, é resultado do Espírito Santo, que tem autoridade, verdade e poder. E é interessante que eu posso aplicar isso para a minha vida dizendo o seguinte: se vem de Deus, não é para ser discutida a palavra de Deus, é para ser obedecida. O meu conselho para você é que não adianta você discutir com a Bíblia. Você vai discutir, ela não vai mudar de opinião, ela vai continuar dizendo a mesma coisa. Por exemplo, se você peca, a sua comunhão com Deus é cortada. Enquanto você não se arrepende, não tem como religar, como reconectar. E se você deixa isso por muito tempo, cada vez mais você vai como que pegando um graveto fora da fogueira, vai esfriando, vai arrefecendo, vai diminuindo, vai ficando frio, indiferente, cauterizado, incrédulo. E quando a gente entende que a palavra de Deus, que ela precisa ser obedecida, eu preciso me arrepender, pedir perdão a Deus, e aí é reconectado, e aí flui. É a mesma coisa você querer que o cano de água passe quando ele está quebrado bem no meio, é impossível. A palavra de Deus não é para ser discutida, é para ser obedecida. Não podemos usar a Bíblia apenas quando nos convém. Olha, eu não estou bem, vou ler a Bíblia. Não estou me sentindo bem, eu preciso da Bíblia. Eu tenho aprendido e usado que sem pão do céu não tem pão da terra. Ou seja, se não tem devocional, não tem café da manhã. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos do renovo da graça do Senhor. E isso é interessante. Eu não sei se você já ouviu falar de Voltaire, um filósofo francês. François-Marie Araud, é de 1694 a 1778. A história conta que Voltaire, ele dizia, em 100 anos, a Bíblia será esquecida. Voltaire disse, um filósofo do iluminismo, vivendo lá em Paris, ele disse, em 100 anos, a Bíblia será esquecida. Ele morreu em 1778, 50 anos depois, a Sociedade Bíblica de Genebra, Suíça, comprou aquela casa que pertencia a Voltaire, para ser um local de exposição e de depósito de Bíblias. Alguém que se dizia crente? Não. Alguém que se dizia totalmente contrário. Olha, a Bíblia será esquecida em 100 anos, ninguém vai mais lembrar. Para ficar registrado na história. Aquele filósofo, conhecido, de renome, a sua casa foi comprada para ser um celeiro da palavra de Deus. Não brinque com quem governa o mundo. Não brinque com quem tem todos os detalhes da nossa vida. Você pode imaginar, você vai lá, que se torna quase que um museu. Não tivemos o privilégio de conhecer, se Deus assim permitir, iremos um dia conhecer. E você vai ouvir a história de como foi e como é. Pergunta para o meu e para o seu coração: quem tem tido a palavra final nas minhas decisões? A palavra de Deus ou a sua vontade? Eu lembro, acho que eu já contei aqui, que em 81, meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs, meu pai militar, transferido para a cidade de Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, eu tinha ganho uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. E eram 50 vagas, eu era o de número 50. Seu primeiro, seu último, não importa, eu tinha ganho. E aí eu tinha 3 meses convertido e fui falar com meu pai. Pai, eu vou para os Estados Unidos. Meu pai disse, vai não, você vai para Porto Murtinho. Eu falei, Porto o quê? Murtinho. E aí eu falei assim, e aí Deus, eu ganhei uma bolsa, é meu sonho.
E aí eu fui ler a palavra de Deus. Lá em Efésios diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te prolongues a vida e tudo que você fizer te vá bem. Eu falei: Deus, o Senhor está dizendo que eu tenho que abrir mão do meu sonho para obedecer meu pai e minha mãe, mas eles nem temem o Senhor. Mas a palavra de Deus diz: honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa: honra. Meu pai tem 94 anos, se Deus permitir, sábado, nós vamos almoçar, vamos fazer uma surpresa para ele. Minhas duas outras irmãs vão também. Ele não é crente até hoje, mas eu não parei de orar pela vida dele. E aí, eu tomei uma decisão, na nova vida em Cristo, dizendo: tá bom, eu abri mão da bolsa, de ir para os Estados Unidos, para ir para a grande cidade de Porto Murtinho, com 3.554 pessoas. Deus sempre tem o melhor para você. Quem tem tomado decisões na sua vida, na palavra final? E outra coisa, tenho dado mais peso à opinião das pessoas ou da palavra de Deus? Às vezes eu vou ouvindo o que o outro diz: você não tem jeito, você não presta, você é assim mesmo. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz quem eu sou, quem você é, e eu prefiro crer na palavra de Deus e não no que os outros dizem. Sempre quando a gente crê na palavra de Deus, a gente sempre vai ter a vitória em Cristo Jesus. A palavra não nasce do homem, ela vem de Deus. É a primeira coisa que eu aprendo. Onde a palavra perde autoridade, a fé enfraquece. Sempre. Se a palavra de Deus não tem prioridade, a fé enfraquece. A gente torna maleável, a gente se torna líquido, a gente se torna flexível demais e abre mão daquilo que é importante para Deus. Segunda verdade que eu aprendo aqui: a palavra age em nós antes de agir através de nós. Primeiramente, a palavra de Deus precisa ser uma verdade, atingir a minha vida, ser verdade na minha vida, para depois atingir na vida de outra pessoa. É por isso que o texto diz: toda palavra é inspirada por Deus e é útil. Repete comigo: útil. A palavra de Deus, ela é útil. Útil para quê? Para ensinar. Ela ensina. Toda palavra de Deus revelada, ela nos ensina. Ensina o quê? Ela ensina e mostra quem Deus é. A primeira verdade que você vai aprender: quem Deus é. Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14, você vai perceber Deus falando para Abraão e Sara. Abraão já estava com 99 anos, Sara um pouquinho menos, e o Senhor veio e disse: olha, daqui 1 ano eu vou voltar, Sara estará grávida e dará luz. Era estéril, idade avançada. Existe alguma coisa impossível para Deus, irmãos? Não. Se você for em Gênesis capítulo 5, versículo 21, está lá: Isaac recebeu a sua esposa, Raquel, era estéril. E o versículo 21 de Gênesis 25 vai dizendo que ele orou, e o texto diz que o Senhor disse assim: a tua oração foi ouvida, ela vai gerar um filho. Nada é impossível para Deus, irmãos. Nada é impossível para Deus. Pastor, o senhor não conhece a minha realidade. Não conheço, mas eu conheço quem pode mudar a sua realidade. Se chama o Deus vivo e poderoso. Está lá Mateus capítulo 19, versículo 26, diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Esse texto de Mateus 19 é Jesus falando àquele jovem rico. Ele disse: mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna, para chegar lá, acertar o alvo? Ele diz: olha, começa a observar os mandamentos. Ele disse: mas eu tenho observado desde a minha infância. Ele falou: então falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue. Ele baixa a cabeça, triste, e vai embora, porque a decisão dele é que, não, a minha riqueza é mais importante do que a decisão de Deus. E aí é nesse contexto que ele vai dizendo: olha, que para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Coloca nas mãos do Senhor. Ele ainda tem o texto de
esqueci o texto onde está aqui, mas onde Deus pede para Pedro, eles tinham que entrar para pagar o imposto, eles não tinham dinheiro. Jesus fala assim: vai lá, Pedro, pega a vara, pesca, você vai pegar o peixe, e dentro do peixe está a minha parte e a sua. Eu fico imaginando, mas Jesus, com todo esse trabalho, ainda tinha que pescar. Aí, como é que Pedro ia saber que aquele peixe que ele pescou ia ter? Sabe por quê? Quando o Senhor fala, acontece. Pedro podia dizer assim: mas Jesus, vai demorar muito para pescar. Eu não sei quanto tempo demorou. Pedro foi e obedeceu. Quando a gente começa a ouvir e estudar a palavra de Deus, a gente vai aprendendo que ela vai nos capacitando para ensinar, para revelar a vontade de Deus, quem Deus é. Mas também a palavra de Deus vai revelando quem nós somos. Está lá em Lucas 12, 20, quando Deus diz assim: contudo Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Era alguém que era bem rico, abastado, e ele falou: olha, eu ganhei tanto, a colheita foi tão boa, que eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar esse celeiro, vou construir algo maior, e vou celebrar. É quando o Senhor disse: insensato, louco, você vai morrer hoje, tudo que você tem, vai ficar para quem? A gente vai aprendendo que a nossa vida, minha, sua, é brevidade, é o sopro, é rápido, passa rápido. Então a palavra de Deus vai revelando quem nós somos. Nós somos breve, nós somos que um vapor de uma chaleira que está preparando um chá, um café, e aquele vapor, você desliga, ele para de existir. A vida passa rápido. Não espere chegar ao final dela para constatar que o que eu estou falando é verdade, para dizer assim: perdi muito tempo da minha vida. Então a palavra de Deus vai revelando quem Deus é, quem nós somos e como nós devemos viver. Miqueias 6, verso 8 diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus quer. Deus já determinou, Miqueias 6:8, e a pergunta é: tenho buscado crescimento ou apenas conforto espiritual? Nós somos hoje numa geração que eu brinco dizendo, mas é verdade, que é o Procon Gospel. Hoje não gostei da palavra, hoje o louvor não foi legal, hoje a gente vira um Procon Gospel dizendo do que eu não gosto. Meus amados, o culto não é para você, é para Deus. O louvor não é para você, embora toque o seu coração, é para Deus, é para a gente adorar, agradecer. José Safra, ele morreu em 2020, acho que dia 10 de maio de 2020, ele faleceu. Era o homem mais rico do Brasil, é o dono e fundador do Banco Safra. Eu tive o privilégio de trabalhar nesse banco, muito bom, mas ele morreu. Eu não me lembro mais do valor, quando ele morreu, que ele tinha. E aí? Morreu, acabou. Não espere acabar para descobrir que você pegou uma estrada errada. Não espere terminar para você descobrir que você começou a subir a escada no lugar errado. Então a palavra de Deus, ela age em nós antes de agir através de nós. A primeira coisa que a gente aprende é que ela é apta para ensinar, mas também ela é apta para repreender. Repete comigo: repreender. Ela confronta o meu erro, o seu erro. 2 Samuel capítulo 12, verso 7, a palavra não apenas consola, mas ela conforta. Diz assim, 2 Samuel 12, 7, então Natã disse a Davi, que era o rei: você é esse homem. Como assim? Meus irmãos, Deus não propôs Saul, que era rei. 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Ele era rei, mas ele desobedeceu. E a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor deixou de andar com o rei Saul. Davi cometeu o mesmo erro. Ele se desviou do caminho do Senhor. E diz, 2 Samuel 12, 7. Aí o que acontece? Ele
fez de conta que, por ser rei, por ser líder, nada ia acontecer. Deus mandou um profeta, Natã, e ele conta uma história, e Davi fica enfurecido e disse: olha, quem fizer isso, vai receber o que merece. E Natã, o profeta, disse: esse homem é você, Davi. Eu ungi rei de Israel, e livrei-o das mãos de Saul. E se você ler o texto, Davi se arrepende, mas a consequência continua. Às vezes tomamos decisões, nos arrependemos tarde demais, ou quando as consequências vêm sobre a nossa vida muito forte. E a pergunta que fica para mim, para você, é: como eu reajo quando a palavra toca em algo na minha vida que precisa ser mudado? Eu tento justificar, ignorar, fazer de conta que não existe. A palavra de Deus está tentando aperfeiçoar, fazer você crescer, a mim também, a cada dia, em cada área, para que a gente possa poder glorificar a Deus em todo o tempo. Mas a palavra de Deus também é apta para corrigir. Deus não só aponta o erro, Ele mostra o caminho certo. Deus não tem prazer quando a gente erra, quando a gente cai, quando a gente desobedece. Existem consequências. Eu lembro muito bem, não sei se deve ter chegado aqui numa época, muitos anos atrás, que era a pirâmide. Então a pirâmide era quando uma pessoa dava um valor, ia construindo, e aí ia chegar um momento que a pirâmide caía e você perdia dinheiro. E eu tive o privilégio de ser um desses. E aí eu perguntei para Deus, e Deus foi na lata assim. Eu falei assim: para que você queria isso? Eu falei: para o meu bel prazer. Eu aprendi a lição, da maneira difícil. Graças a Deus não fez falta, mas é como se eu tivesse levado 2 tapas, um de cada lado, a pele aqui ficava queimando, e toda vez que eu ouvia a palavra pirâmide, eu lembrava. Eu falei assim: o coração do homem é mau por natureza, mas quando ele é adestrado em Cristo Jesus, ele aprende. O Senhor, Ele não quer apontar apenas o erro, Ele mostra o caminho certo. O que Deus já mostrou para mim, para você, que eu preciso alinhar, e eu estou adiando. Por exemplo, e eu vou começar com coisa simples: ler a Bíblia toda em um ano. Não há problema se você não ler, não vou ficar no seu pé, mas é você que perde. Se você não tem um tempo de oração, é você que perde. Se você não busca aplicar a palavra de Deus, é você que perde. Deus é justo, ninguém é mais generoso do que Deus. Eu lembro muito bem, a gente querendo fazer uma viagem missionária, e tinha a missionária, a Mercedes, esposa do Gilberto, e ela queria ir para uma determinada viagem. E ela falou: pastor, eu não tenho dinheiro. Eu falei assim: mas você ora? Claro. Então, quando a gente quer ir, a gente ora, se é a vontade de Deus, Ele abre as portas. Nesse mesmo grupo, tinha uma pessoa que tinha o dinheiro, mas não queria gastar. Eu falei: irmão, então não vai. Vai não. Ele não foi. Nós fomos para o Egito, naquele período. A irmã foi, Deus abriu portas, veio o recurso, ela foi. Quando voltamos, aquele irmão que tinha o dinheiro e não queria ir, ele me ligou e falou: pastor, o senhor não sabe. Eu falei: não sei mesmo. Conta, irmão. Ele falou: olha, gastei o dinheiro, não sei com quem, não fui na viagem. Eu falei: toma. Ele falou: na próxima eu estou lá. E ele foi. Amados irmãos, eu e você precisamos ter a perda para aprender que Deus é generoso para comigo, para com você. O que Deus já mostrou, vai alinhando, vai mostrando, não vá procrastinando, deixando para depois, para depois. Quarta coisa que é interessante que a palavra de Deus faz, ela educa para a justiça, ou na justiça. Ela nos treina numa vida constante de obediência. Não sei se você lembra, mas em 1455, a Bíblia de Gutenberg, ela foi produzida, é a primeira Bíblia da história, a Bíblia de Gutenberg, na Alemanha. Você não faz ideia do custo que foi. Quando William Kerr, o primeiro missionário britânico da era moderna, foi para a Índia, e ele levou 10 anos traduzindo
a Bíblia do inglês para o bengali. 10 anos. Um belo dia, caiu fogo, se foi produzido pelo homem, pelo diabo, não sei, mas tocou fogo e 10 anos de trabalho perdido. Sabe o que ele fez? Começou tudo de novo. E tem um legado dele na Índia até os nossos dias. Não importa quantas vezes a gente cai, Deus nos levanta quando a gente estende a mão e diz: Senhor, quero fazer a tua vontade. Não importa o caminho tortuoso que você pode estar caminhando, Deus apruma. Às vezes você ouve: pau que nasce torto, morre torto. Morre não. Pau que nasce torto, Deus alinha, apruma, ajeita. Deus é poderoso para fazer. Mas esse é o ditado popular que a gente ouve aqui, né? Tenho uma fé de momentos ou uma vida moldada diariamente pela palavra de Deus. É um desafio. Tem momentos na nossa vida, na minha vida, que a gente fala assim: não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E parece que Deus fica assim esperando: vai, aos 45 do segundo tempo, na prorrogação, vai dar. Deus vai trabalhando o quanto eu confio nele, o quanto eu dependo dele. Como eu aplico isso? A palavra não é remédio de emergência, é um tratamento contínuo. Não adianta você abrir só as caixinhas de promessas, são 8.000 promessas na palavra de Deus. Mas não é só para usar em emergência, é algo contínuo. É algo todo dia, todo dia. Terceira e última coisa que eu vou aprendendo aqui da palavra de Deus: a palavra nos prepara para viver e servir. Vamos falar juntos? A palavra nos prepara para viver e servir. Diz o texto que a palavra de Deus toda é inspirada e é útil. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer estar preparado para qualquer coisa? Comece a praticar a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz perfeito, significa maduro, completo. Está chegando um período aí que a gente vai vendo os pés de manga, é a minha fruta predileta. E se você pegar uma manga verde, do jeito que está, for comer, você pode até comer, mas não vai estar saudável, não está gostosa, está dura. Agora, quando você pega uma fruta que está no ponto, que delícia que é. A palavra de Deus está dizendo que você homem, você mulher, para ser perfeito, maduro, completo, esse é o propósito. A palavra de Deus quer preparar você para superar, para avançar e vencer obstáculos que hoje são grandes, amanhã serão pequenos, em nome de Jesus. A Bíblia não forma apenas crentes bem informados, ele nos prepara para sermos servos preparados. Não adianta só ter a informação. Você pode ter vários versículos de cor na mente, mas se você não viver, não praticar, ele só fica no campo das ideias, do pensamento, da memória. Eu preciso praticar. Você sabe que em 1536, William Tyndale, ele morreu. Por quê? Porque ele pegou a Bíblia do latim e traduziu para o inglês. Qual foi o crime dele que o levou a ser preso, torturado e queimado em 1536? O crime foi traduzir a Bíblia para a minha e a sua língua. Você pode imaginar isso? Hoje nós temos João Ferreira de Almeida, é o que traduziu a Bíblia para o português. Tem atualizada, revisada, corrigida, tem várias versões, mas João Ferreira de Almeida deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ter a Bíblia no nosso idioma. Eu ia fazer um teste aqui, brincando, eu ia pegar o primeiro que estava na fila, é o Lucas, ele escapou hoje. Eu ia pegar a Bíblia em um outro idioma e ia falar assim, ó, lê esse versículo, Salmo 119, verso 105, que em português diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Naquela época, que não tinha energia elétrica, as pessoas usavam como que uma vela
na ponta do sapato. Então, por isso que eles estavam caminhando, podiam enxergar a estrada, porque na medida que eles caminhavam, ia sendo iluminado. A palavra de Deus é exatamente assim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus vai iluminando. Quando a gente precisa tomar decisão, fazer escolhas, é a palavra de Deus que trabalha no nosso coração. Como é que eu posso aplicar isso? Não existe vida cristã frutífera sem palavra de Deus. Você quer dar fruto? Quer ser bênção na vida de alguém? Começa a memorizar a palavra de Deus, começa a ler a palavra de Deus. Não existe vida cristã frutífera sem a palavra de Deus. Não existe vida cristã frutífera sem a palavra de Deus. Não há boas obras constantes ou consistentes sem fundamento bíblico. Por que eu faço o que eu faço? Por quê? Por que você vem ao culto 5 horas da tarde? Por que você vai se levantar mais cedo para orar, buscar a Deus? O que motiva? Talvez você vá ao trabalho todo dia, ou se trabalha home office, é porque se você não trabalhar, não tem dinheiro para pagar as contas. Talvez essa é a sua motivação. Mas quando a gente é renovado pela palavra de Deus, a gente começa a ver algo extraordinário. Pergunta para a nossa reflexão: estou espiritualmente preparado para aquilo que Deus quer fazer através de mim? Provavelmente sua resposta seja: não, eu não estou preparado. Ele está te dando a oportunidade para mim, para você, para a gente se preparar, porque a oportunidade pode chegar e eu desperdiçar. Eu lembro muito bem com os vocacionados em Campo Grande uma vez. Nós estávamos na praça, Ari Coelho, era um período de oração, de testemunho, de evangelismo, e aí uma senhora que estava ali na praça, ela ouviu Deus falando para um senhor que estava bem na esquina, e ela falou assim: pastor, eu acho que estou ficando louca, eu estou ouvindo uma voz para ir lá naquele homem evangelizar. Eu falei: vai lá, minha irmã. E aí eu fiquei do outro lado da rua, e ela foi. E ela chegou como a distância daqui no púlpito e falou assim: moço, eu não sou louco. Aí o moço que estava aqui olhava para ela, olhava, era rua, era uma avenida aqui, como a Epitácio Pessoa, por exemplo, e ela aqui falou assim: Jesus te ama muito. E aquele moço disse assim: eu estava dizendo, Deus, se o Senhor existe, manda alguém para falar do teu amor para a minha vida, porque eu estou pronto para me jogar na frente do primeiro ônibus que passar. Sabe, antes da gente ser instrumento de Deus na vida de alguém, a palavra de Deus ser instrumento na minha vida. E eu preciso estar preparado para aquilo que Deus tem para mim. Minha vida reflete a palavra que eu prego, que eu leio, que eu ouço. Cada dia, eu e você precisamos investir, meus irmãos, na vida cristã, na palavra de Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte: a palavra, ela vem de Deus. Ela trabalha em nós. Se a gente deixar, a palavra de Deus vai mexendo, vai trabalhando em nós. Ela nos prepara para toda boa obra. Ela nos prepara. Quando você menos esperar, você vai dizer assim: meu Deus, eu nem imaginava o que eu devia falar, mas eu fui falando, Deus foi dando direção, e a pessoa aceitou Jesus. Ignorá-la é andar despreparado. Ignorar a palavra de Deus é você estar despreparado. Vai chegar um momento e você não vai aproveitar. Vivê-la é andar capacitado pelo próprio Deus. Deus, o que é que o Senhor quer? Qual é a tua vontade? O que é que eu falo? O que é que eu ministro? O desafio para mim e para você, hoje Deus nos chama a um compromisso renovado com a sua palavra. Não apenas ler, não apenas ouvir, mas obedecer. Ler, a gente lê, como ler um livro. Eu estava estudando a palavra, ela estava lendo um livro de T.D. Jakes, e ela falou assim: cara, que legal,
E eu vibro quando ela faz isso, porque é a palavra de Deus falando no coração, é a palavra de Deus ministrando no seu coração. Ela faz o tempo devocional dela, de vez em quando está conversando o que Deus falou no coração dela. E às vezes ela brinca dizendo que eu sou fofoqueiro de Deus. Falou, Deus, fala assim para ela, fala isso para ela. Aí ela aprendeu, aí ela fica assim, Deus, fala isso para ele. Não é apenas ler, não é apenas ouvir, é obedecer. E o desafio que você tem é, separe um tempo diário com a palavra de Deus e pergunte, o que Deus está me ensinando nesse texto? O que eu preciso tirar desse texto? Qual é o princípio, qual é o valor que ele tem? O que ele está tentando corrigir na minha vida? O que eu preciso ajustar, alinhar com a palavra de Deus? O que eu preciso praticar? Quem vive pela palavra nunca caminha despreparado. Eu lembro muito bem que algumas vezes na devocional, e eu falava assim para Deus, Deus, como é que eu vou aplicar isso? E naquele mesmo dia aparecia alguém, uma circunstância, que aquela palavra servia exatamente para aquele momento. Porque pela manhã, se você deixa para meditar à noite, o dia já foi, a oportunidade já foi, você perdeu a oportunidade de ser benção. Então fica um desafio, a palavra de Deus floresce no coração aberto. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, é a tua palavra, o Senhor fala na nossa linguagem, no nosso idioma, a linguagem do coração. A gente ouve que alguns vêm pela dor, outros vêm pelo amor. A minha oração é que todos aqui, conectados ou presencial, possam se achegar ao Senhor por amor. Quando tudo está indo bem, quando as coisas podem não ser perfeitas, mas não é um caos para a gente entrar em desespero e clamar pelo Senhor. A minha oração, ó Deus, usa os meus irmãos durante essa semana, para que ao abrir a tua palavra, o Senhor fale, se revele profundamente na vida deles. Deus, a tua palavra tem poder, a tua palavra tem autoridade, a tua palavra transforma, a tua palavra muda. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que a tua palavra possa tocar no nosso coração, não apenas uma vez, mas todos os dias. Senhor, nos dá sede, nos dá prazer de ler e dizer, uau, eu li isso tantas vezes, mas nunca fui edificado como hoje eu fui. Deus, nos dá fome do Senhor, nos dá prazer de estar na tua presença, nos dá prazer, Senhor, de saber que o que o Senhor tem preparado para nós é incomparavelmente melhor e maior. A gente só precisa dar o primeiro passo, como Moisés, para ver o mar se abrindo. A gente só precisa dar o primeiro passo, entrar na cova dos leões, sabendo que se morrer nós vamos estar na eternidade com Jesus. Mas se isso é para a glória do Senhor, Ele vai fechar a boca do leão, Ele vai impedir que a fornalha 7 vezes aumentada possa destruir, porque nada é impossível para o Senhor. Quantas histórias de mulheres estéreis, condenadas pela medicina, e se tornaram mãe de filhos. Deus, nada é impossível para o Senhor, e eu te peço, vai agraciando o nosso coração com a tua palavra. Hoje é o dia da Bíblia, o mundo inteiro, ou pelo menos nações ao redor do mundo, celebram a tua palavra, e oramos pela China. A China é um dos países onde não é permitido ter a Bíblia, não há lojas para vender a Bíblia, em nenhum idioma, mas a fome é gigantesca. Pessoas estão sendo presas na China hoje, por causa da tua palavra. Pastores, servos, homens e mulheres, estão indo para a cadeia, para trabalhos forçados, por causa da fé em Cristo Jesus. Mães separadas de seus filhos, por causa da fé em Jesus, hoje, nos nossos dias. Mas não apenas na China, em outros lugares. Meu Deus, nós temos talvez mais de uma Bíblia na nossa casa, bonita, legal, cara,
mas ela não tem poder parada na prateleira, aberta no Salmo 90. Ela só vai ter poder quando o coração está aberto e debruçado sobre a tua palavra. E aí o Senhor se revela, tudo muda, o nosso choro se transforma em alegria, as nossas mancadas começam a se transformar em escolhas e decisões que agrada o Pai Celestial. Abençoa o teu povo, Senhor. O Senhor já tem feito isso, com saúde, com recursos. Eu oro por pessoas que talvez estão em lutas agora, Senhor. Algumas com desejo da morte. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, traz vida, em nome de Jesus. Pessoas talvez entristecidas, se condenando, se culpando por escolhas erradas, por desencontros da vida. Eu te peço, gere esperança, Senhor, gere esperança, gere esperança. Espírito Santo de Deus, pessoas talvez receberam uma palavra pela medicina que não tem jeito, muda a história. E o Senhor tem controle sobre a medicina, o Senhor tem controle sobre o universo. Espírito Santo de Deus, que tudo isso seja para louvor do teu santo nome, para a glória do Senhor. Que a gente aprenda a expressar a gratidão de quem é generoso no universo, que é o nosso Deus. Te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Amém.